Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, chegando à nossa última semana do PET7, vamos falar sobre a industrialização brasileira. Vamos comigo? Diversos países como Argentina, México e Brasil iniciaram seu processo de industrialização a partir da segunda metade do século XX. Mas o embrião desse processo no Brasil ocorreu ainda na primeira metade do século, por volta dos anos 30, após a crise de 29. Crise essa que ocasionou a falência de muitos produtores de café, que era o principal produto brasileiro nesse momento. Quando falamos da industrialização do Brasil, é sempre bom lembrar que esse processo ele não ocorreu de forma homogênea em todo o território nacional. Ele começou a se desenvolver na região sudeste. A industrialização brasileira nesse período estava vinculada à produção do café e os principais derivados dele. Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o café exerceu uma grande importância para a economia do país. Até porque ele era o principal e único produto brasileiro que era exportado. O cultivo do café era desenvolvido especialmente entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e algumas áreas de Minas Gerais. Após essa crise que atingiu diretamente os cafeicultores, eles buscaram novas alternativas produtivas. E muitas das infraestruturas usadas anteriormente na produção do café passaram, a partir desse momento, a ser utilizadas numa produção industrial. Diante desse processo, a indústria brasileira começou a diversificar. Ela estava limitada somente à produção de produtos que empregavam pouca tecnologia. Porque para produzir o café não precisava de muita tecnologia. Então os próximos produtos que começaram a alavancar a economia brasileira também usavam de pouca sofisticação para ser produzido. Um exemplo é o setor têxtil, alimentício e algumas fábricas de sabão e velas. Alguns fatores contribuíram para que a indústria brasileira ela se intensificasse. Entre os principais, nós podemos citar o crescimento acelerado dos grandes centros urbanos, ou seja, as grandes cidades começaram a surgir graças ao êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída do povo do campo vindo para a cidade, em busca de novas formas de trabalho, uma melhor condição de vida. Outro fator importante também para a industrialização brasileira foi a utilização das ferrovias e dos portos que antes eram usadas para transportar o café, elas passaram a fazer parte do setor industrial. E outro fator, outro motivo que favoreceu foi o crescimento industrial, foi a abundante quantidade de mão de obra estrangeira que tinha aqui no Brasil. Um dos fundamentais elementos para essa industrialização foi a aplicação do capital gerado no café na indústria. A contribuição dos estrangeiros nas fábricas também foi um outro importante fator. O Estado ele surge então com grande relevância nesse sentido, porque ele realizou elevados investimentos nas indústrias de base e infraestrutura, como as ferrovias, rodovias, portos, energia elétrica, entre outros. Mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, a Europa não tinha condição nenhuma de exportar produtos industrializados, pois todo o seu território estava destruído por causa da guerra. Então o Brasil teve que incrementar o seu parque industrial. Nessa mesma década, aconteceu a inserção de várias empresas derivadas de países industrializados aqui dentro do território brasileiro. Um exemplo é a indústria automobilística, a química, a farmacêutica, a eletrônica. Então, a partir de então, o Brasil ingressou efetivamente no processo de industrialização, deixando de ser um país essencialmente produtor primário para um estado industrial urbano. A industrialização brasileira é dividida em 4 fases. A primeira fase é de 1530 a 1808, que compreende o período entre a chegada dos portugueses
até a chegada da família real portuguesa no Brasil. Esse período é conhecido como período colonial, quando as indústrias estavam proibidas aqui no território nacional. O Brasil servia apenas como uma base para mandar matéria-prima para os portugueses. A segunda fase da industrialização é de 1808 a 1930, que é a época joanina. O primeiro e o segundo reinado e a primeira república está dentro desse período. Nesse período surgem as primeiras fábricas, mas o café ainda é o principal e grande produto de exportação. A terceira fase da industrialização vai de 1930 até 1956. É o período do governo Vargas aqui no Brasil, né? Alguns falam que a Revolução Industrial Brasileira se deu nesse período. O governo Vargas ele passa a ser o grande investidor e formador da indústria pesada no país. De 1956 até os dias de hoje, é o período onde a industrialização brasileira se deu especificamente. O estímulo à indústria de automóveis pelo presidente Juscelino Kubitschek e a abertura da economia ao capital estrangeiro e à globalização marcam esse período. Com a intensificação do processo de industrialização no Brasil, muitas multinacionais foram instaladas no Brasil. A quantidade delas é gigantesca e eu não poderia citar para vocês todas elas aqui. Eu vou falar apenas de algumas que são mais conhecidas. Como exemplo, a gente tem a Samsung, que é coreana, a Fiat, que é da Itália, a Coca-Cola, que é dos Estados Unidos, a Volkswagen da Alemanha, a Sony do Japão, entre outras diversas marcas que a gente vê hoje presente na nossa vida. As empresas multinacionais começaram a se alojar no Brasil durante os anos de 1956 e 1961. O porquê disso? Porque nesse período foi o governo do presidente Juscelino Kubitschek. Ele abriu a economia nacional para o capital estrangeiro e para que todos pudessem investir no setor industrial brasileiro. A entrada dessas empresas estrangeiras no Brasil gerou muitos empregos, mas também acarretou uma dependência muito grande do Brasil em relação ao capital estrangeiro. E essas multinacionais elas passaram a ter o controle da esfera industrial brasileira, né, além do Brasil aumentar sua dívida externa com os outros países. Por que multinacionais elas chegam aqui no Brasil com muita facilidade? Tem alguns motivos. O primeiro deles é porque o mercado consumidor brasileiro é muito amplo. O que quer dizer isso? O Brasil hoje tem 210 milhões de pessoas morando aqui. Então, se uma multinacional se aloja no Brasil, ela tem um mercado consumidor, ou seja, ela tem muitas pessoas para poder consumir o seu produto. A segunda é que o governo ele dá isenção de impostos. Isso faz com que os custos para uma empresa chegar ao Brasil eles sejam muito baixos. E o terceiro motivo é que o Brasil, por ser um país muito grande no seu território, ele comporta uma mega infraestrutura e tem muita facilidade de ter matéria-prima e uma mão de obra também muito barata e muito desvalorizada. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha compreendido como se deu o processo de industrialização no Brasil e que você possa fazer todas as atividades propostas. Acompanhe o nosso canal no YouTube, temos várias novidades para você.